Fala galera! Vocês sabiam que existe um alimento que é mais mortal que o açúcar? E muito provavelmente vocês comem esse alimento toda semana e nem percebem. Além de mortal, esse alimento ele aumenta o risco de várias condições e doenças, como obesidade, aumento de colesterol, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame, aumenta o risco de uma série de câncer. E o pior de tudo, a indústria faz o máximo possível para você consumir esse tipo de alimento, porque é muito lucrativo para as indústrias e é um tipo de alimento muito viciante. Então, rapidamente a pessoa começa a inserir esse alimento na sua rotina e nem percebe. E no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre esse tipo de alimento e como evitar e todos os riscos que esse alimento pode trazer. Então vamos pensar na nossa saúde e bora pro vídeo. Você já notou que de uns anos para cá as pessoas elas vêm se cuidando muito mais, vêm se preocupando muito mais com a saúde, então elas fazem mais exercício, tentam se alimentar de forma mais saudável, tentam diminuir o álcool, tentam diminuir o cigarro, mas mesmo assim a gente ainda continua com uma grande parcela da população obesa. Então, será que existe algum alimento que está causando isso? Sim, existe. E esse tipo de alimento, ele é considerado como junk food, do inglês, que significa alimento lixo. São os alimentos ultraprocessados. E são alimentos que a gente come praticamente todos os dias nas nossas vidas. Esse tipo de alimento, ele foi criado pelas indústrias com o intuito principal de viciar a gente nesse tipo de alimento para que ela pudesse lucrar mais. E que tipos de alimentos são esses, os famosos ultraprocessados? São alimentos que passam por diversos processos químicos até chegarem na sua forma plena, sua forma final. Então são, por exemplo, batata frita, esses biscoitos enlatados, tudo que é industrializado, que passa por muitos processos, eles são considerados alimentos ultraprocessados. Então, antigamente, se você for parar para pensar, não se tinha muito o hábito de começar a acrescentar refeições ao longo do dia. Era basicamente café da manhã, almoço e jantar. E aí, de algumas décadas para cá, foi se inserindo lanches, os famosos snacks, né? Os beliscos. Então tem o lanche antes do almoço, tem o lanche da tarde, tem a ceia que é depois da janta. E por que foi inserindo isso? Isso tudo é uma propaganda, um jogo de marketing para a gente começar a consumir mais esses tipos de alimentos. Então as pessoas começaram a consumir mais biscoitos, alimentos enlatados, esses beliscos do dia a dia, e isso começou a ser muito perigoso para a nossa saúde. E por que isso? Porque esses alimentos eles passam por tantos processos químicos que eles têm altas concentrações de sódio, altas concentrações de caloria, altas concentrações de glicose, e isso tudo faz com que o nosso corpo fique meio que viciado, porque é um alimento que tem uma carga de calorias e de eletrólise assim, muito grande, que quando você come, o seu corpo rapidamente absorve aquilo, utiliza todos aqueles micronutrientes e macronutrientes e logo depois você já tem fome novamente, porque é um alimento que ele é tão processado que ele quase não precisa ser digerido. Você engole e já está sendo absorvido, já está sendo usado e daqui a pouco seu corpo precisa de mais. Então é extremamente viciante. E por que esses alimentos eles fazem tão mal à saúde? Ora, primeiro vamos pensar na densidade calórica que esse alimento tem. Se você for comparar, por exemplo, um pacote de biscoito recheado com um prato de comida, o pacote ele tem muito mais caloria. Um pacote de biscoito pequeno gira em torno de umas 600 calorias. Um prato assim bem equilibrado, muito arroz, muito feijão, uma carne magra, por exemplo, um frango, um peixe e salada, você vai ter aí uns 400, 500 calorias. Então assim, um pacote de biscoito você acaba ele rapidinho, logo depois você já sente fome e você colocou 600 calorias para dentro. Já o prato, você se sente muito mais saciado, você tem muito mais nutrientes do prato, vitaminas e minerais, e você não tem tanto uma carga calórica quanto a do biscoito. Então, assim, um dos pontos que faz com que esses alimentos sejam muito nocivos para a gente é porque eles têm uma densidade calórica muito grande. Então, aumenta muito o risco de obesidade e com aí sim outras complicações. Infarto, AVC, aumento de pressão, aumento do risco de diabetes, isso tudo está relacionado ao aumento da obesidade. E além dessa questão da densidade calórica, esses alimentos eles têm muitas substâncias químicas,
O processo de ultraprocessamento que eles sofrem, né, vários processos químicos, são inseridos diversas substâncias químicas lá dentro. E essas substâncias, elas causam uma inflamação crônica no nosso corpo. São substâncias químicas que irritam o nosso organismo. Então, o corpo inflamado, você se sente sempre cansado, indisposto, mal-humorado, estressado, dorme mal, não consegue ter mais capacidade de raciocínio plena, então você não consegue mais se concentrar muito bem quando você vai ler alguma coisa, quando você vai ouvir uma palestra. Então, olha o quão ruins são esses alimentos para a nossa saúde. Aumenta a obesidade porque muita caloria e causa uma inflamação crônica no nosso corpo. Isso aumenta o risco de câncer, te deixa sempre indisposto, você vive uma vida quase que miserável, você está sempre assim, fadigado, sempre desanimado com a vida. Então assim, a gente tem que tirar esses alimentos do nosso dia a dia, entendeu? Porque se você começar a consumir esses alimentos toda semana, o seu corpo vai viver cronicamente inflamado e você vai estar sempre nesse estado. Só para título de curiosidade, se você for tentar preparar um alimento desse na sua cozinha, você nunca vai conseguir. Olha, pega um pacote desses de biscoito, desses beliscos que a gente compra no mercado e olha os ingredientes, a lista de ingredientes atrás. Você vai ver uma série de substâncias que você nunca nem ouviu falar na vida. Você não sabe nem como consegue essas substâncias. Edulcorantes, emulsificantes, que não sei o que, estabilizantes. Não tem como nem a gente preparar esse tipo de comida. E são comidas que, se você quiser fazer um teste, elas não estragam. Você pega, por exemplo, um pacote desse de Cheetos, de batata frita, deixa ele largado aí na sua cozinha, daqui a 3, 5, 10 dias ele está do mesmo jeito, ele não estraga. Nem os fungos, nem as bactérias comem esse tipo de alimento de tão químico que ele é. Então, só para vocês terem noção quão ruim esses alimentos fazem para o nosso organismo. E aí, como que a gente vai fazer para a gente tirar esses alimentos da nossa vida? Seria muito fácil eu simplesmente chegar aqui para vocês e falar: olha, gente, vocês não podem comer isso vai fazer mal para a sua saúde, então pegue só alimentos saudáveis, só coma fruta, legumes e comidas que vêm da terra. Isso é óbvio, todo mundo sabe isso, todo mundo está cansado de escutar isso, mas nem sempre é fácil fazer isso. Então aqui eu vou dar algumas dicas práticas para tentar melhorar um pouquinho os nossos hábitos alimentares. Se você tem hábito de comer essas comidas ultraprocessadas todos os dias, com essas dicas que eu vou te dar, nem sempre você vai conseguir assim cortar plenamente todas essas comidas, mas com certeza você vai conseguir reduzir. E isso vai melhorar muito a sua vida. Vai diminuir seu risco de infarto, de AVC, de pressão alta, de diabetes, vai melhorar o seu humor, você vai se sentir mais disposto. Então assim, eu vou propor um teste aqui para vocês, pelo menos um mês. Tenta ser um pouquinho mais rigoroso com essas dicas que eu vou dar e vocês vão ver que vocês vão sentir uma mudança absurda no seu comportamento, no seu dia a dia. A sua rotina vai ficar mais leve, vai ficar tudo mais tranquilo. O seu sono vai melhorar, a sua disposição física vai melhorar. Então vamos lá. Que tipo de dicas são essas? São basicamente dicas para você trocar esses alimentos ultraprocessados por alimentos mais saudáveis. Então o que você vai fazer? Sempre que você for no mercado fazer compras, você vai deixar essa seção de alimentos ultraprocessados, que é pacote de biscoito, chocolate, essas coisas, vai deixar isso por último, sempre por último. Então você vai entrar no mercado, você vai direto ali para a seção de frutas, vegetais, vai procurar uma carne magra ali, um frango, um lombinho de porco, um peixe branco, vai primeiro fazer as compras desses alimentos. E aí depois, por último, você passa nesse corredor aí de enlatado. Porque assim, só de você já começar pelos alimentos saudáveis, às vezes já até te dá um desânimo de partir para os outros alimentos. Você acaba consumindo um pouco menos eles. Outra dica importante é você nunca ir no supermercado com fome. Se você for para o supermercado com fome, você vai comprar essas besteiras, porque a fome bagunça um pouquinho com o nosso cérebro. A gente, quando está com fome, a gente quer comer besteira, quer comer esses alimentos viciantes. Então, assim, sempre faça uma refeição antes de ir para o supermercado, que vai diminuir também o consumo desses alimentos. Mas digamos que mesmo seguindo essas dicas, você acabou comprando. Comprou um biscoito, comprou um chocolate, comprou essas besteiras. O que você vai fazer? Você vai deixar esses alimentos guardados num local na sua casa que você não consegue ver. Entendeu? Você não pode deixar eles assim na estante que você olha todo dia. Porque senão você vai chegar em casa, vai olhar para ele e automaticamente você já vai pegar e já vai comer. Então deixa ele guardado num armário mais escondido, sempre mais no fundo, coloca os alimentos saudáveis na frente deles, entendeu? Essas dicas já ajudam bastante. E por último,
Eu acho que vale muito a pena vocês tentarem forçar um pouquinho. Eu sei que tem gente que não gosta muito de legumes, vegetais, frutas, mas tenta forçar um pouquinho, pelo menos aqui assim você tolera um pouco mais, encaixar ela na sua rotina. Então sempre anda, quando você sair para o trabalho, sair para o treino, para alguma coisa, sempre anda na bolsa com algum alimento saudável para você comer assim de imediato. Então, assim, leva uma banana, leva uma maçã, às vezes você pode até fazer uma marmitinha com uma salada e um franguinho desfiado, entendeu? E aí, quando a fome bater, você tem ali já pronto um alimento saudável para comer. Isso vai evitar que você busque esses alimentos rápidos, ultraprocessados. Bom, espero que essas dicas tenham sido ótimas para vocês. Façam esse teste de um mês e depois me conta o que vocês sentiram de mudança no seu corpo. Se vocês forem radicais e cortarem de vez esses ultraprocessados, comerem só alimentos naturais, legumes, frutas, tudo que vem da terra vocês comem e evita esses que vêm da indústria. Tudo que vem em pacote, evita comer isso. Faça esse teste por um mês de forma rigorosa e depois deixe aqui nos comentários o que vocês notaram de mudança no seu corpo. Melhorou seu humor, melhorou sua disposição, melhorou o sono? O que aconteceu? Conta aí pra mim que a gente troca essa ideia. Bom, obrigado aí por assistirem, espero que vocês tenham gostado e se inscreva no canal, dê o like que isso me ajuda bastante a divulgar esse conteúdo para que ele chegue em mais gente. Forte abraço, tudo de bom para vocês.